eu sirvo como vice-diretor da Comissão de Liberdade Religiosa da Aliança Evangélica Mundial, que representa muito mais de 600 milhões de fiéis no mundo. Portanto, a minha responsabilidade é a África Subsaariana e toda a América Latina até o México. Então, tenho sarna para coçar, como se costuma dizer em bom português. Mas, naturalmente, nós temos várias pessoas que trabalham e estamos bastante... Eu tenho estado bastante sensível em relação à problemática da liberdade religiosa. Recentemente eu estive em Pemba, no norte de Moçambique. Enfim, há uma situação muito difícil. Eu estive em negociações com o bispo da Diocese da Igreja Católica para Cabo Delgado, porque neste momento há mais de 100 mil desalojados. Enfim, o número de mortos ascende neste momento seguramente a mais de 600, mas entretanto, uma semana antes de eu chegar aqui, neste caso há 2 semanas atrás, recebi notícia de que foi encontrada uma vala comum com mais de 170 corpos. Portanto, é uma situação que está realmente a preocupar, mas está fora do radar. A maior parte das pessoas não sabe o que está acontecendo. Então, isto para dizer que eu sou sensível a estas coisas. A questão do afro-islamismo foi uma situação que eu tenho servido a uma organização internacional que tem a ver com direitos humanos e que é Open Doors, portas abertas. A questão do Brasil é uma organização bastante forte. Eles têm um low watch list, uma lista que eles publicam anualmente, normalmente em janeiro, com um índice de países no mundo que não respeita direitos humanos e, portanto, tem os 50 mais e depois tem 50, ou seja, são 100 países, mas a linha divisória são os 50, não é? Então, eu servi como auditor, há vários anos que eu sirvo como auditor, e, portanto, esta foi uma situação que eu tive que lidar em relação a países de língua portuguesa, em África, e que não conseguia encontrar realmente um nome. Ou seja, o que é que se passa naquele país não é propriamente democracia, é um capitalismo, tem ali alguma coisa que é difícil de nós lhe chamarmos, enfim, por um nome. Entretanto, eu encontrei, de facto, uma série de autores que falam, portanto, deste termo e que o explicam. E, portanto, achei muito, muito interessante, que fiquei, pelo menos, descansado. Pelo menos encontrei, realmente, alguma coisa que descreve a situação que se vive, particularmente nos países, portanto, da África Austral. Se não se importa, eu vou ficar sentado, só para ser mais fácil eu... Pode ser. Parece que isto não está a funcionar. Aqui está a funcionar, ali não está. Ok. A África Subsaariana naturalmente compreende os países que estão abaixo, digamos, da linha, em termos religiosos, da linha do Islão. Portanto, aonde o Islão tem uma incidência muito maior. Portanto, todos os outros países são considerados África Subsaariana.
Esses países, naturalmente, que têm, digamos, determinado tipo de componentes, hoje em dia, especialmente desde a Conferência de Berlim, houve uma decisão política internacional, que foi a primeira lei de liberdade religiosa internacional, que foi as potências europeias, colonialistas, naturalmente, decidiram que a partir daquele momento iriam converter a África. A razão é porque era preciso que a África fosse, digamos, elevada a uma outra categoria, que as pessoas conseguissem, digamos, ter um pouquinho mais de capacidade para poderem negociar com a África. Portanto, neste caso com a Europa, ou seja, a Europa queria negociar e naturalmente que a África é o quintal da Europa, se quiser. E portanto, na altura havia professores nas universidades europeias que afirmavam que enfim, as populações daquela região eram semi-humanas, como por exemplo Henry Junot, um antropólogo bastante famoso, foi missionário pioneiro em Moçambique, portanto, e que os líderes políticos neste momento de Moçambique e que estão no poder, quase todos eles, ou pelo menos uma grande parte, são oriundos de Ricatla e enfim, de todo o movimento que Henry Junot começou. Ele, de uma forma, enfim, ele conseguiu desafiar as autoridades portuguesas, no sentido de que ele ensinou as pessoas na sua própria língua. Teve que, enfim, traduzir. Portanto, enfim, criar uma escrita e depois criou jornais, publicou jornais na língua nativa, onde ele tratava de problemas, digamos assim, do colonialismo português e comparava com outros modelos de colonialismo. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que hoje, Frelimo, especialmente, muitos dos grandes líderes que saíram ali, saíram, portanto, de Ricatla e daquele movimento. Isto para exemplificar que, de facto, houve uma atitude política da parte da Europa no sentido de tentar converter, porque eles chegaram à conclusão que tinham que civilizar as pessoas. Para civilizar não havia outra maneira a não ser através do cristianismo. E a lei de liberdade religiosa que então foi adotada foi o seguinte: os países, neste caso as colónias de matriz católica romana, vão permitir que missionários protestantes se instalem e vice-versa. E, portanto, a partir dali, em Angola, por exemplo, passados 2 ou 3 anos estavam missionários protestantes, e em Moçambique estava, por exemplo, em Regional, também 2 anos após a conferência. O processo da África, entretanto, a África fica sujeita a todo um processo, enfim, que mundialmente estava em ebulição. Portanto, temos a Primeira Grande Guerra, temos a Segunda Grande Guerra, e eventualmente estas duas guerras levaram, portanto, ao aparecimento de imensos países em África, e claro que isto tudo tinha a ver também com o jogo internacional ligado às Nações Unidas, e portanto havia estes dois grandes blocos, e uns queriam ter mais países do que os outros para terem o seu apoio das Nações Unidas, enfim, e a África infelizmente ficou muito à mercê de todo esse processo, ainda pensando que as pessoas, enfim, eu estudei ciências políticas e uma das coisas que nós estudamos na África acerca das populações africanas em geral é que nunca desenvolveram propriamente um processo de sair de uma mentalidade da aldeia para assumir uma mentalidade de cidade. Então o ideal da maior parte das populações em África é de aldeia e não de cidade. E portanto isto tem os seus problemas muito sérios em termos de civilização, em termos de desenvolvimento, e também em termos de nós interagirmos com as pessoas lá, porque eventualmente o ideal deles, aquilo que é o melhor para eles, não é necessariamente o que é o melhor para nós.
enfim, nós, europeus, se formos viver num sítio qualquer, em Moçambique, lá, Maputo, por exemplo, que é um sítio que eu conheço, fica lá no meio do mato, eu dou 2 anos e você vai ter um painel solar, e vai ter televisão, e vai ter internet, e vai ter um fogo, e vai ter não sei o quê. Ou seja, você leva a cidade para o mato. O inverso também é verdade. Portanto, porquê? Porque é uma questão de ideais. E nós temos esta situação em África. A África está a mudar, no entanto. Há um desenvolvimento bastante interessante, com uma rapidez bastante grande. E eu diria que há 2 elementos fundamentais para fazer desenvolver a África. Um deles é a educação. E sem sombra de dúvida, neste momento, todas as instituições que estão a envolver-se em África, e há muitas instituições europeias que estão a envolver-se com escolas, com institutos e tudo isso, e que estão a fazer um trabalho excepcional. A outra coisa é o Evangelho, é o cristianismo. As suas diferentes vertentes. O povo africano é um povo extremamente sensível a tudo o que é religião. E, portanto, eles estão a abraçar o cristianismo, e o cristianismo, por exemplo, o catolicismo romano em África é bem diferente do catolicismo aqui, porque as pessoas são de facto praticantes. Ou seja, quando são. E esta é uma situação que tem depois uma componente, é que, naturalmente, enfim, o Evangelho, o cristianismo, tem uma componente muito forte de ética. E essa ética é necessária ser incorporada nas populações em África e, portanto, isto é o que está a acontecer a nível de desenvolvimento social. Entretanto, nós temos algumas situações que enfim, infelizmente não são as que deveriam ser e que eu gostaria de mencionar esta tarde. O socialismo em África, o fracasso do marxismo-leninismo na África subsaariana. O marxismo-leninismo desapareceu oficialmente do panorama africano subsaariano. No entanto, Yetter afirma que o fracasso do marxismo-leninismo teve como inegável consequência danos irreparáveis aos apelos para estabelecer regimes socialistas, comunistas, em África. Esses danos incluíram a visão do próprio modelo stalinista de socialismo que os emergentes países da África subsaariana procuraram seguir e que se estuda a seguir. O fracasso da via do socialismo para o desenvolvimento em África. Nos princípios dos anos de 1970, tornou-se claro que fracassara o modelo marxista-leninista, segundo o qual as políticas soviéticas estavam alicerçadas porque não conseguiram alcançar resultados tangíveis para o desenvolvimento. De acordo com Alexiev, o fracasso das políticas soviéticas em alcançar resultados tangíveis levou aparentemente a uma reavaliação no início dos anos 70 e eventualmente à formulação de uma estratégia nova e muito mais assertiva. A implicação imediata desta reavaliação era a de que a doutrina marxista-leninista de transição pacífica, entre aspas, e da espontaneidade devia ser totalmente rejeitada e substituída por uma cuja ênfase era agora do tipo de ação revolucionária direta, sob o imperativo do controle soviético. Afinal, como afirma Losch, o socialismo já perdeu muito do seu fascínio anterior. Na década de 70, a URSS ainda percebia um enquadramento geopolítico que lhe era ainda favorável. Primeiro, tinha alcançado a paridade estratégica entre Moscou e os Estados Unidos. Segundo, as suas capacidades de desenvolvimento conseguiram a projeção global do poder aéreo e naval soviético. Terceiro, a retirada americana depois da guerra do Vietnã. E quarto, a existência da vulnerabilidade ocidental face a uma estratégia de negação de recursos
após a crise energética de 1973. Por aquela altura, os instrumentos principais que a URSS usava para assegurar a sua influência nos países do terceiro mundo era a intervenção militar direta patrocinada pela União Soviética, conseguida muitas vezes por meio do uso de grupos armados que agiam em seu nome. Um elemento importante e inovador da estratégia, dessa estratégia. Dessa forma, conseguia diminuir a possibilidade de confronto direto com a sua superpotência rival. Este tipo de intervenção permite que os soviéticos renunciem à responsabilidade direta e diminuam a hipótese de confronto de superpotência sem renunciar ao controle de facto. Como regra, a intervenção militar patrocinada pelos soviéticos fornece assistência a elementos revolucionários que não gozam de apoio popular suficiente e não seriam capazes de assumir ou manter o poder sem essa assistência. Como resultado, quando esses grupos nacionalistas chegaram ao poder, eram já dependentes das políticas de assistência de Moscou para a sua sobrevivência política e económica. De acordo com Alexiev, esta presença garante e controla os soviéticos em Angola, por exemplo, e na Etiópia, dois casos que são utilizados como exemplo, e os seus substitutos no Afeganistão, a longo prazo, são três exemplos deste fenómeno militar. A presença militar também permite aos soviéticos controlar as forças armadas indígenas e, através de um esforço de politização concertado ao longo do modelo soviético, diminuir a ameaça perene do estabelecimento militar para proteger as políticas de Moscovo das ameaças rivais. A nova estratégia soviética passava pela venda massiva de armamento militar e munições às forças armadas dos novos países africanos, que serviam para, por vezes, ajudar a alterar os equilíbrios regionais, garantindo à União Soviética uma posição de vantagem. A União Soviética procurava assegurar proteção e capacidade militar vanguardista aos seus correligionários e seus novos clientes africanos para se defenderem dos inimigos domésticos e regionais. Alexiev afirma que a nova estratégia política da União Soviética apresentava assim dois grandes desafios aos países do Ocidente. Primeiro, a melhoria substancial do acesso soviético a bases e instalações estrategicamente localizadas, especialmente na África Austral e no Corno da África, proporciona o potencial para a penetração futura de áreas adjacentes, bem como a interdição de faixas marítimas soviéticas em quantidades muito superiores faixas marítimas ocidentais nessas áreas. Segundo, o fornecimento de armas ofensivas soviéticas em quantidades muito superiores à capacidade das forças indígenas de as manejar pode indicar o uso potencial como estoques propostos nos planos de contingência soviéticos. Lenin descrevia as colónias dos países ocidentais como o Ocidente, ou o elo mais fraco do colonialismo imperialista, e considerava-as como tendo um potencial revolucionário enorme. Assim, os movimentos independentistas nessas colónias eram considerados como potenciais aliados e no segundo Congresso da Comintern, em 1920, desafiou os partidos comunistas do mundo a suportarem ativamente todos os movimentos independentistas. Além da Comintern, a União Soviética estabelecera mais duas organizações por meio das quais exercia a sua influência no terceiro mundo: a Liga contra o Imperialismo e o Comitê Internacional Sindical dos Trabalhadores Negros. No entanto, essa influência perdeu o ímpeto a meados da década de 1930 por necessidade de se avaliar de alguma forma, de se aliar de alguma forma contra o inimigo comum emergente na Alemanha. E por isso Moscou ordenou à Comintern que desistisse dos esforços internacionais para agir, para agitar os movimentos independentistas.
Essa atitude continuou durante a Segunda Guerra Mundial até 1943, quando a Comintern foi extinta. Entretanto, depois da Grande Guerra, foi fundada outra organização para prosseguir os objetivos da Comintern, a Cominform. No entanto, somente na era de Stalin é que a União Soviética fez uma avaliação séria da realidade internacional pós-guerra. De acordo com Alexiev, com a ruptura da aliança do tempo da guerra e o início da Guerra Fria, as atitudes de Stalin parecem ter sido determinadas por uma visão do mundo fortemente manicaísta, colocando uma rígida delimitação do mundo num campo socialista e imperialista, e negando a possibilidade de uma posição não alinhada entre os dois. Ou seja, a visão dele era: só existem bons e maus. Quer dizer, nós somos os bons, os outros são os maus. Não há propriamente possibilidade de haver os não alinhados. E, portanto, cria-se esta visão e há esta divisão do mundo em termos políticos, em termos e acusa-se os outros de imperialistas, não é? Exatamente. Portanto, eles são os socialistas, não é? Que cuidam das pessoas. Não têm ambições imperialistas, eles? Não. Nenhuma. Segundo esta teoria dos dois campos, claramente distintos e opostos, os governos nacionalistas que não seguiam o socialismo eram considerados como meras marionetes das antigas potências coloniais que perpetuavam os antigos interesses coloniais. Alexiev afirma que a teoria da Revolução Colonial de Stalin parte do facto de que a solução do problema colonial, a libertação dos povos oprimidos da escravatura colonial, é impossível sem uma revolução proletária e o derrubo do imperialismo. Como resultado de tais atitudes dogmáticas, durante a vida de Stalin, Moscovo não conseguiu explorar o considerável reservatório de sentimentos anti-ocidentais entre o terceiro mundo, nem atrair as simpatias dos seus líderes nacionalistas. Surpreendentemente, apesar das teorias e da praxis política manicaísta de Stalin terem fracassado e sido alteradas na era de Nikita Khrushchev, que adotou a ideologia da coexistência pacífica, é Berle, e este meu trabalho está assente neste senhor, Berle. Explica que o legado do stalinismo ainda hoje afeta muitos dos países da África subsaariana, argumentando que tem um impacto negativo na atual possibilidade de um verdadeiro movimento marxista-leninista nacional se enraizar. Ou seja, o afro-stalinismo impede que o comunismo se instale. Portanto, isto é do passado, está fracassado e, portanto, em África é uma realidade completamente diferente. Segue-se uma abordagem acerca da influência da Federação Russa na África subsaariana. Ponto 1.2. Influência da Federação Russa na África subsaariana. Keir Giles é o diretor do Centro de Pesquisa e de Estudos sobre Conflitos, que apresentou um relatório ao Instituto de Estudos Estratégicos e ao Departamento de Publicações do Colégio do Exército da Guerra dos Estados Unidos da América, intitulado Os Interesses Russos na África Subsaariana. Ele publicou isto em 2013 e ele disse o seguinte: a política africana da Rússia inclui alianças, projetos de colonização, planos para protetorados, propaganda religiosa e manifestações navais com o objetivo de manter o status quo e, por outro lado, conspiração e atividade subterrânea com vista a alterar o mapa político da África. A África subsaariana é incontornavelmente uma região com recursos naturais extremamente ricos que atrai a cobiça das potências mundiais. Eu estava a referir-me à questão do que está a acontecer em Cabo Delgado e eu escrevi um artigo sobre a situação e basicamente
nós não sabemos exatamente o que se passa, ou seja, só sabemos dos resultados. Sabemos que há pessoas muito pessoas que morrer, sabemos que o governo de Moçambique, o ano passado, aliás, em 2018, publicou uma lei, enfim, colocando os níveis, portanto, do pagamento para licenciar alguém que quer, um jornalista que quer ir lá a Moçambique colher informações, absolutamente loucos. Estamos a falar de uma licença de 2.000 euros, 2.050 euros, se for um mês. Se estiver a viver lá, tem de pagar, acho que é quase 3.000 euros, tá? Tenho aqui isto. Portanto, imagine isso, naturalmente, que tem uma leitura que é óbvia. Portanto, não se quer deixar passar por fora o que está de facto a acontecer lá. Mas o que está a acontecer no terreno é o seguinte, é que há interesses internacionais estabelecidos lá. São empresas multinacionais que estão neste momento no terreno para explorar petróleo, para explorar gás natural. Depois há empresas para explorar rubis, ouro, tanzanite, diamantes enfim, nacionalmente, enfim, as elites têm terrenos que são absolutamente incríveis. Há uma propriedadezinha que pertence ao Presidente e que tem 200 km de comprimento. Portanto, eu penso que isto dá um indicador. É uma província extremamente rica. Além disso, estão instalados ali, naquela região, desde a Tanzânia até Nacala, é enfim, um centro de droga incrível, é o supermercado da droga para toda a África. Madeiras estão a ser exportadas dali para fora ilegalmente, quantidade louca, sem fiscalização. Problemas ligados, por exemplo, com produtos animais, como patas de elefante, enfim, dentes de elefante, do género, e que, infelizmente, aquela região torna-se muito apetecida. E, portanto, há um problema muito sério ali. E, portanto, se não há a mídia ali, neste momento, por exemplo, o exército está a ir lá e eles, enfim, os bandidos, podem chamar Al-Shabaab, a gente não sabe se é mesmo Al-Shabaab, se é só Al-Shabaab, mas o facto é que uma mesquita foi fechada em Pemba, e eu tenho fotografias dessa mesquita, era um arsenal, portanto, com a AK-47 e com munições. Portanto, há ali... Mas lê-se Al-Shabaab barra Daesh, não é? Não. Neste momento, o ISIS, o Estado Islâmico, já os ataques, e, portanto, aquilo está uma mistura ali. É chamado Al-Shabaab moçambicano. As ligações são ligações de muitos lados. Portanto, isto são realidades que agora se multiplicam. Nós vamos mostrar os movimentos radicais islâmicos. Com fortes conotações. Mas não se pode dizer que são só esse movimento. Há movimentos ligados a interesses económicos que não é necessariamente isso. Só que são perigosíssimos. Neste momento, 5 pontes foram destruídas. 3 no ano passado, o problema das cheias, enfim, os ciclones. Este ano mais 2. Então, as grandes linhas de comunicação lá para cima estão fechadas. Entretanto, outras estradas foram barricadas e, portanto, o exército foi lá, eles mataram os soldados, confiscaram carros de combate, confiscaram armas. Portanto, isto é uma situação que, se a comunidade internacional não chegar lá para ajudar, eu não sei o que é que vai dar. Mas Moçambique está a pedir ajuda? Tenho de dizer que não está a pedir ajuda. Não. Eu vi que o Presidente pediu ajuda. Pediu ajuda internacional? Pediu. Portanto, agora até que ponto? Foi lá até o secretário de Estado americano, etc. Mas, por exemplo, russos foram mortos. Está uma situação. Só que a informação é muito escassa. Não nos chega cá. Ora, multiplique isto por muitos outros países em África. Portanto,
há uma realidade que nos chega aqui, que não é necessariamente a realidade que se vive no terreno. E isto é importante nós termos consciência. Democracia, isto de eleições, é uma aflição. Eu, por exemplo, a eleição no Moçambique, eu tive acesso a documentos desde há muitos anos que eu acompanho perto. Eu convivi com o Afonso Jacama, com alguns líderes políticos lá. Eu servi como reitor de uma universidade em Moçambique há vários anos e, portanto, eu lidei com muita gente. E eu tive acesso a documentos em que a Renamo ganhou 2 eleições de acordo com os documentos, mas na prática foi tudo alterado, não é? E estas situações são muito difíceis de digerir. Para alguém que, como eu, somos europeus, nós temos uma consciência democrática, uma consciência de respeito pelas eleições, pelo outro, e essa é uma situação, enfim, que é difícil nós controlar. Mas é possível exportar os nossos conceitos e as nossas práticas democráticas para esses países, para essas sociedades? Elas têm essa consciência democrática? É preciso começar por aí, não é? Não. Eu vou dizer, esta é a minha posição. Eu vivo em África há mais de 10 anos. Estou no mundo, tenho viajado imenso em África. A África tem vários problemas muito sérios. Primeiro, as fronteiras são todas arbitrariamente impostas. Isso obrigou a quê? Que povos foram cortados. Por exemplo, lá no norte de Moçambique, nós temos os Maconte. Temos metade da tribo deste lado, metade da tribo daquele lado. E eles passam a fronteira com a maior das facilidades, porque têm lá os primos, têm os tios, têm os irmãos e têm não sei o quê. Portanto, mas agora venha cá para baixo, para Maputo, e você tem os Machangani, que estão Nelson Strait, Kruger National Park, toda aquela região, são Machangani. Mas são tribos que ficaram cortadas. Portanto, então, há outros problemas. Por exemplo, imposto ali naquela região, a maior parte daqueles países são repúblicas. Os africanos não são republicanos. Em essência, são monárquicos. E, portanto, nunca chegaram sequer a desenvolver o processo de estabelecer cidade-estado. Nós temos um casozinho pequenino lá no Quénia, um pouquinho no Great Zimbabwe, que, enfim, parecia, no Botsuana também, na África do Sul com os Zulu, um pouquinho dessa transição. Mas não houve, de facto, nenhum povo africano que, de facto, conseguiu isso. E o meu argumento é, Moçambique não devia ser Moçambique, deviam ser 23 países. Porque são 23 etnias com língua diferente, com cultura diferente e que têm muita dificuldade em interagir uns com os outros. Claro que para a realidade europeia isto, enfim, em termos de geopolítica, não faz sentido, porque aí nunca mais vamos sair daqui, não é? Então, só que impôs-se, de facto, digamos, uma democracia, um republicanismo, mas isto não é necessariamente a similar. Enfim, esta é uma realidade que nós vivemos aqui e que é muito difícil, nós temos que ter esta consciência, não é? Mas há outras situações, não é? Mas pronto. O que eu tenho notado na interação, nós temos um caso, enfim, que é um caso muito forte, que é o caso de Angola. O caso de Angola, enfim, há cerca de um ano e meio, cerca de 4 mil igrejas foram fechadas, mas aquilo pertenceu a um outro, enfim, um projeto especial que envolveu, enfim, retirar aqueles negóciozinhos da estrada. Enfim, não era necessariamente virar só para as igrejas, era uma coisa maior para tentar limpar o país. E eu tenho uma dificuldade, que é, eu escrevi na altura ao Sr. Presidente da República de Angola uma carta de 16 páginas, na qualidade
enfim, de responsável pelos países da CPLP para a liberdade religiosa, explicando, eu não posso aceitar uma situação destas, porque como é que é possível que para uma igreja ser registada em Angola esteja uma lei que exige 100.000 pessoas adultas que ocupem 2/3, ou seja, 12 províncias do país, e que têm que ir ao notário. Portanto, ou seja, imagine 100.000 assinaturas confirmadas no notário, é uma fortuna, só em notário. Quando um partido político só precisa de 7.500. Então, para mim, a liberdade religiosa é um direito inalienável. É um direito que emana das Nações Unidas. E, portanto, você quer ter investimento estrangeiro, uma das coisas que tem que ter é o respeito por direitos humanos. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu prefiro os direitos humanos, tem que ser aplicado, tem que ser colocado dentro da Constituição. A Constituição de Angola realmente é muito bonita, mas ninguém lê, ninguém sabe. E ninguém faz respeitar. Portanto, esta é uma realidade que nós, lá, enfrentamos. Por outro lado, também é importante saber, lembrar, que o país é extremamente novo, que o processo, digamos, de chegar a uma Constituição em Angola aconteceu em 2010, ou seja, há 10 anos atrás. E, portanto, não se vai poder realmente esperar que um país consiga desenvolver todos os conceitos internacionais que nós, por exemplo, temos, e muitos deles já estão aqui dentro de nós há centenas de anos, não é? Como europeus e como ocidentais, não é? Então, há esta situação difícil que se prende, que há crimes, e há líderes religiosos que precisam estar na cadeia, mas então coloquem-se essas pessoas na cadeia. Portanto, isso sim, quando há crime, a lei é para todos. Não se pode simplesmente fechar tudo. Enfim, e neste momento eles reduziram a quantidade agora, são 60.000. Ainda assim, é um insulto. É um insulto. Enfim. Dá para perceber que alguma coisa está completamente errada. Mas eu diria que, eventualmente, eles vão encontrar o seu caminho. Não é? O que acontece é que, quando chegou mais ou menos aos anos 90, finalmente o marxismo-leninismo ficou bem claro que tinha fracassado. Tinha fracassado na Rússia, na União Soviética, tinha fracassado também no mundo todo. Entretanto, a União Soviética, eventualmente, não tem capacidade económica para continuar a apoiar os movimentos independentistas e, portanto, perde para a China. A China segue, ainda hoje, um modelo bastante stalinista. E a África assume isto. Ou seja, Stalin, temos que pensar, foi um homem, enfim, que conseguiu algumas coisas, conseguiu, de facto, virar um pouquinho da economia russa e da União Soviética, mas era um ditador, era um déspota. Enfim, as Gulag eram campos de concentração, neste caso de trabalhos forçados, muito sérios. E em África eles importam os modelos. Portanto, o estilo, mas aplicam esse estilo de uma forma diferente, africana. E daí o termo afro-stalinismo. É um stalinismo muito diferente daquilo que é da Europa. É muito africano, muito ao jeito deles. E aí, a questão do chefe, do mais velho, por exemplo, Fonseca Câmara chamado o mais velho. Eu assisti a isto, vinham os generais falar com o mais velho, ou o senhor presidente. Tratavam dessa forma, mas muitas vezes eu ouvi tratar por o mais velho. E este conceito do mais velho não é necessariamente aquele que tem mais idade, é aquele que tem uma posição maior, mais importante, mais relevante, e particularmente na política. Então,
Esta é, digamos, a realidade que se está a viver neste momento no terreno. Portanto, há um estilo que não é decididamente democrático. Tudo aquilo, enfim, eu tenho informações sobre as eleições em Angola, gente até, enfim, ligadas a Israel, viciação de votos. Mas isto pode-se multiplicar na África. Em África, o chefe, o mais velho, vai encontrar maneiras de tentar agradar à comunidade internacional, especialmente no Ocidente, porque a China não quer saber disso. A China é extremamente pragmática. Vai lá para tentar fazer negócio. Como está a fazer, por exemplo, em Moçambique. Em Pemba, você aterra no aeroporto, tem logo um centro comercial gigantesco, China. E segundo informações credíveis de artigos internacionais, ali mesmo é onde se comercia pontas de rinoceronte, patas de elefante, ouro, diamantes, portanto, e normalmente ilegalmente. Portanto, isto dá para mostrar mais ou menos o estilo de presença. Eles estão a comprar a África. Só em 2018 saíram de Moçambique 400 milhões de dólares em madeira. Madeira, enfim, árvores com 500 anos foram cortados, devastados, enfim, parque de milhaça. Chegaram à China, isto só para a China, foram registrados 400 milhões de dólares. Em Moçambique, 100 milhões. Onde é que ficaram pelo caminho 300 milhões? Ninguém sabe. Isto são dados, enfim, estão publicados, e que são tristes. Mas alguém está a comer pelo caminho. Alguém está com uma corrupção, uma corrupção incrível, e que as pessoas têm, é uma miséria incrível. Eu visitei Kinshasa. Eu estive uma semana lá e eu pedi a Deus. Eu sou um pastor, sou um missionário. Eu disse a Deus, por favor, se eu puder não voltar aqui, eu agradeço. Foi absolutamente horrível. Uma semana horrível. Você quer ir, enfim, é um lamaçal gigantesco. Aquilo é uma aldeia que tem 10 milhões de pessoas. Tudo sujo, tudo porco. São alguidades de peixe frito à beira da estrada, que ficam todo o dia. As pessoas comem, não sei como é. Eu vivi às custas do pão e procurava ir à padaria comprar bem quentinho, capaz de sair do forno, e latas de conserva. Não tem fruta, não tem salada, não tem tomate, não tem nada disso. E, portanto, esta é uma realidade que se multiplica depois de sítio para sítio. Maputo tem sítios muito bonitos, depois você vai lá para trás e você vai encontrar uma miséria enorme. Ou seja, as assimetrias económicas e sociais são enormes. A iliteracia são problemas enormes que estão em Moçambique. E tem mais um problema. Talvez alguns dos senhores conheçam o professor Raul Calanda Silva. Calanda Silva é o presidente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e, portanto, a pessoa mais responsável em relação à nossa língua junto da CPLP. Calanda Silva é um grande amigo meu há muitos anos e um dia desses, lá eu estávamos a conversar sobre porquê no ensino superior, eu como reitor, a nossa universidade só tinha licenciaturas, e, portanto, como é que é possível que, ao chegar ao final do curso, no próprio título tem 2 erros ortográficos? E mesmo assim, eles vinham falar comigo, o que é que acha dele? Não, desculpe, eu não vou comentar, porque enfim, não é normal eu estar a comentar aqui, porque eu não tinha resposta. Eu dizia a Calanda Silva, perguntava-lhe, mas porquê isto? Você é moçambicano, porquê é que existe este problema? Ele disse, sabe porquê? Porque quando
quando a criança nasce, normalmente, nasce e tem uma língua afetiva que não é o português. Vai para a escola, é obrigado a aprender todos os conceitos racionais numa língua que lhe é estranha. Então há uma briga entre a língua do coração, a língua da afeição e a língua racional. Quando, eventualmente no negócio, na trabalhar no Estado, seja onde for, quando houver uma situação em que ele tenha que utilizar o sentimento, e muito do negócio não é só racional, tem muitas vezes com a própria intuição, o próprio sentimento, ele não vai sentir em português, ele vai sentir em Tonga, vai sentir em Ronga, vai sentir de acordo com as línguas locais. Então, este é um problema enorme. A criança é obrigada a sair, portanto, estamos a falar mal do colono, da potência colonial. São os inimigos, fizeram muito mal. Mas depois estão-lhes a ensinar que a língua que deve ser utilizada, e a única língua oficial, é o português, que é a língua dos colonos. E isto faz uma confusão enorme dentro das pessoas. E as pessoas têm muita dificuldade em chegar a um certo nível e conseguir articular-se. Têm uma licenciatura, têm um papel, mas enfim, têm muita dificuldade em expressar-se. Falam mal português, escrevem mal português, e portanto imagine o que é toda uma nação com este tipo de desenvolvimento. Então, os problemas em África são problemas que estão muito além do que nós, portugueses daqui, ou, enfim, pessoas mais ocidentais, possamos imaginar. Ao chegarmos lá, você não pense que as pessoas realmente pensam como você. Enfim, e daí que muitas vezes chamam pessoas que estão por lá de colonialistas. É que as pessoas realmente chegam a um ponto de cansar. Nós temos empregados, eu tenho uma empresa em Moçambique e tenho empregados lá. E o que acontece é que se você diz, olha, eu quero isto assim, mas você tem que explicar isto assim, hoje, amanhã, depois de amanhã, de outra vez, e outra vez, e outra vez. E é frustrante. Absolutamente frustrante. Chega a um ponto que você diz, eu já expliquei isto. Mas para ele, como aquilo é uma língua estranha, ele não assumiu aquilo. Aquilo realmente fez qualquer coisa de luz lá, mas só quando você lhe lembra é que ele, de facto, ativa isso. Então, os problemas do subdesenvolvimento em África continuam muito, muito acentuados. Eu estive numa conferência, a falar numa conferência em Durban, há uns anos atrás, na Universidade próximo de Natal, e eram interdisciplinares com mais de 300 pessoas, académicos, e eu coloquei esta pergunta. Disse, olha, eu sou um estrangeiro, quando chego à África, naturalmente que eu fico chocado com determinado tipo de coisas que eu encontro em África, com determinado tipo de políticas, e eu usei Angola e usei Moçambique, porque, enfim, nos diz mais respeito, mas eu posso usar o mesmo com a África do Sul. Neste momento, por exemplo, na África do Sul, estão a tentar fazer o que Angola também faz e o que Moçambique também quer fazer, que é colocar, por exemplo, as igrejas a serem registadas primeiro com o Ministério da Cultura e depois com o Ministério da Justiça. Isso tem um problema muito sério. É que, especialmente as religiões monoteístas, as três grandes religiões monoteístas, para nós a fé não pode ser equiparada à cultura, porque a fé é interna, a cultura vai mudando. Na nossa própria existência, nós já mudamos de cultura, ou seja, a nossa realidade cultural era uma há 2, 3 décadas atrás, e aos poucos vai sendo alterada. Então, nós não podemos aceitar que a fé seja colocada debaixo de cultura. É um insulto, é alguma coisa que nos mexe nas convicções. E isto é um problema muito sério que em África, neste momento, estão a tentar fazer. Portanto, numa tentativa
os poderes políticos, numa tentativa de controlar, e como percebem, especialmente a partir do ano 2000, até 2000, a agenda internacional olhava para a religião, para os líderes religiosos, de uma maneira, enfim, isto vai acabar. As religiões vão fechar, as igrejas vão fechar, os líderes vão desaparecer, por causa de todo o desenvolvimento intelectual. A partir de 2000 percebeu-se, neste momento, há mais de 75% da população mundial que se assume como religiosa. E uma grande maioria pratica religião. Ou seja, aquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos, só 1% da população é que se afirmam ateus. Na Europa são 2%. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas entende que o sentimento religioso é um sentimento sério. E, portanto, a partir do ano 2000, as Nações Unidas decidiram, naturalmente, que há a Agenda 2030, não é? que por certo, alguns de vocês estão percebidos. O que é que eles fazem? Eles decidiram, não, nós temos que falar agora com os líderes religiosos e com as religiões e atraí-las e tentar, digamos, envolvê-los no processo de desenvolvimento. O mesmo está a acontecer em África. Neste momento há muitos líderes religiosos que são líderes políticos. Tenho um amigo, que o nosso Carlos e Raquel conhecem bem, o Dr. Kenneth Mescher, com quem eu trabalhei, que é um pastor, negro, um pastor, mas fundador de um partido político e membro do Parlamento, e tem uma voz sonante na África do Sul. Portanto, então, isto está a acontecer no Brasil, ou seja, neste momento está a haver da parte dos líderes religiosos, um assumir de posições muito mais acentuadas, muito mais assertivas, relativamente à política, relativamente à economia, relativamente a outras áreas. E, portanto, isso tem riscos e tem outros aspectos de trabalhar que são positivos, porque são cidadãos, têm o seu direito. Agora, o problema é que nós temos, enfim, situações como, por exemplo, o Brasil, em que nós temos alguém que aparentemente representa os evangélicos e que a mim faz, enfim, eu como evangélico tenho alguma dificuldade. Não é? Então, são situações difíceis. No meu caso, pessoal, eu prefiro ser um pastor em que eu não me identifico com nenhum partido, eu sirvo toda a gente que está ali na minha comunidade. E, portanto, essa é a minha função. Mas há pessoas que não pensam assim. E hoje há, digamos, cada vez mais há pessoas a assumirem posições políticas que antes não estavam lá. E isto naturalmente leva a toda uma outra realidade, não é? Então, o afro-stalinismo, eu penso que nós estamos... o afro-stalinismo em África está a demorar. Vai demorar muito tempo a ser alterado, porque de alguma forma passou a ser aceito como o melhor para gerir a África. E, portanto, isso é o que alguns sinais talvez vão mudar, mas pronto. Conversar, agora de uma forma aqui de mesa redonda virtual. Pronto. Temos aqui para falar connosco o professor Luís Celino, que é o diretor do nosso mestrado em Ciência das Religiões, o professor Fernando Campos, que é o diretor do mestrado em Ciência Política, Cidadania e Governação, não é esse o nome? Deve ter secado eu consegui. O professor Fernando Campos, além de ser diretor deste mestrado em Ciência Política, é um investigador que se dedica, posso dizer, há longos anos, à África, desde antes do doutoramento, no doutoramento, depois do doutoramento. Portanto, tem-se dedicado bastante aos países lusófonos, mas depois também tem trabalhado o mundo da América Latina, mais recentemente, e a professora Júlia
Julia Carvalho, que é doutorada em Antropologia e que fez o seu doutoramento sobre Moçambique. Portanto, estamos aqui com a possibilidade de ter aqui uma conversa bastante rica e eu pedia para começarmos por uma conta. Professor Luís Filipe, por favor. Ok, até porque como sou pessoa tenho menos a dizer, vou despachar já isto. Às vezes não pode assim, mas... Pronto, como nós ouvimos, de facto, depois das independências africanas houve uma instalação de regimes de inspiração marxista. Não digo que fossem realmente marxistas puros, mas era de inspiração marxista. Era a referência, era o marxismo, como nós ouvimos. Agora, o que tem acontecido, o que eu acho que parece que tem acontecido ultimamente em África, é a criação de uma elite económica por parte da nomenclatura. Portanto, isto aconteceu em Angola, por exemplo, e acontece com certeza em outros países, que é a criação artificial de uma elite, normalmente, no caso de Angola, é os generais, são justamente os generais, e agora foi apanhado e fugir pela fronteira do Sul, que tinha que se apresentar à Justiça, casado com uma sobrinha do antigo presidente José Eduardo Santos, e que foi apanhado a fugir para a Namíbia, na fronteira, com dinheiro sul-africano e dinheiro, enfim, dólares e não sei quantos, e, portanto, ia fugir. Portanto, há ali uma onda de corrupção grande à volta desta gente. Foi uma elite económica, digamos, artificial, que foi formada a partir dos homens fortes da guerra, portanto, do regime, à sombra do antigo presidente. Depois há aqui outro aspecto também, eu vou falar aqui só algumas pinceladas, outro aspecto que eu acho que é um problema em África, que é a questão da monoeconomia. Ou seja, por exemplo, Angola tem a economia estruturada sobre a exploração do petróleo, mas como, entretanto, fez negócios com os chineses para eles construírem estradas e edifícios e uma série de coisas, e indexou, digamos, o pagamento aos chineses com um determinado valor do barril de petróleo. Quando, a partir de certa altura, desceu o preço do barril de petróleo, desceu bastante, começou a entrar na economia angolana um valor muito baixo. Portanto, houve um estrangulamento económico, eles não tinham dificuldades em arranjar divisas para pagar ao exterior, etc. No Zimbábue, eu não conheço muito bem, mas dá-me a ideia que se passou coisa semelhante com a agricultura, porque havia grandes agricultores sul-africanos que tinham grandes herdades, exploração agropecuária, e a partir do momento em que começou, em que o Mugabe começou a virar boca política e a perseguir essas pessoas e a afugentá-los, não é, das suas propriedades, etc., e que eles tiveram de sair, então o país começou a passar fome e estava muito centrado nessa. Portanto, não há uma diversificação económica, penso que é um dos grandes problemas também da África. Do ponto de vista religioso, e aqui o professor Fernando da Silva levantou aqui algumas questões na área religiosa, parece-me que Angola, pelo menos, e se calhar outros também estão a tentar fazer o tal caminho, o seu caminho, como foi dito, mas se calhar no fundo vão ter que um dia ter uma lei de liberdade religiosa mais civilizada, digamos assim, e também um órgão independente, Comissão de Liberdade Religiosa, como existe em Portugal, que pudesse ser uma espécie de árbitro e não ser uma imposição, digamos assim, sempre de cima do governo em relação às questões da religião. E finalmente deixava esta questão: como é que podemos compatibilizar a personalidade do líder? A personalidade do líder africano, como ouvimos, é muito forte, o mais velho, que nem sempre é o mais velho. Como é que podemos compatibilizar isso com um sistema democrático? Portanto, já foi dito que a democracia não é propriamente o melhor fato que assenta portanto, ao povo africano, mas como é que podemos compatibilizar a democracia com a questão do líder forte? Eu, por exemplo, o ano passado, quando estive em Angola pela primeira vez, eu nunca na minha vida tantas pessoas me chamaram pai.
incluindo pessoas mais velhas do que eu. Mas é uma forma de chamar as pessoas, mesmo, tipo a dizer senhor. Eu sei, mas é alguém que tem uma certa posição, que eles consideram ter uma certa posição. E, portanto, como é que se compatibiliza isso com realmente a democracia, em que as pessoas, quando vão às eleições, estão todas no mesmo nível, suposto teoricamente, não é? No mesmo nível, os partidos estão todos no mesmo nível, os governantes estão ao nível dos outros candidatos, teoricamente, pelo menos, e como é que se compatibiliza isso? E portanto, parece-me que é uma das dificuldades dos países africanos também em relação aos aspectos democráticos. Eram estas pistas que eu gostava de deixar. São umas pistas deixadas. O professor Fernando Campos, que eu estava atrás dele e viu assim fazer alguns movimentos de corpo. Depois, algumas Portanto, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que foi feito, com todo o gosto que colabore sempre que seja possível. Também para mim foi uma oportunidade de visitar a África, porque eu já há algum tempo que não tenho debruçado tanto sobre a África, mas mais sobre a América Latina, principalmente os direitos humanos, que é a minha área de trabalho na América Latina, eu tenho conhecido algumas coisas. Portanto, para mim foi um gosto voltar a mexer em África. Ora bem, afro-stalinismo, não sei se este termo não é assim muito forte. Afro-stalinismo, será que se viveu mesmo, ou que se vive, como eu disse, o stalinismo em África? Contudo, acontece que quando as independências dos países lusófonos, dos países de língua oficial portuguesa, e não de expressão portuguesa, como eu uma vez cometi esta gafe, e o Dr. Mário Soares meteu-me no braço e disse-me assim: ó, Sr. Doutor, não diga expressão portuguesa, é a língua oficial portuguesa. Foi a primeira vez que falei com o Dr. Mário Soares e foi para me repreender. A primeira e única, para me repreender. Porque eu disse expressão portuguesa e a língua oficial portuguesa. Bom, mas acontece que, quando as independências destes territórios, nós estávamos num período de Guerra Fria. Os americanos estavam entretidos com o Vietnã, estavam preocupados com outras coisas, apesar de terem sido os americanos que também espicaçaram para que Salazar, Gonçalo Caetano, dessem independência aos territórios. Legitimamente, como é óbvio que os povos têm direito à independência e à autodeterminação, e eu concordo com isso. Mas depois, na altura, como estavam preocupados com o Vietnã, com os problemas do Vietnã, de certa forma, não ligaram muito a estes países. Por outro lado, tínhamos a União Soviética, estávamos em Guerra Fria, e os dois blocos tinham todo o interesse em exercer a sua área de influência. Estavam nesta competição. Quem é que exercia mais a área de influência? E, portanto, a União Soviética, beneficiando de duas coisas: da distração dos americanos, beneficiando que alguns líderes independentistas tinham passado por lá, aproveitou aí as janelas de oportunidades de exercer a sua área de influências, tirando Moçambique, mais os países que estavam ligados ou virados para o Atlântico, ou os novos territórios virados para o Atlântico, era uma forma de chegarem ao Atlântico, indiretamente, nesta medida em que a União Soviética ajudou esses países com a seguinte condição, ou as seguintes condições. Uma é que o modelo político, o sistema político, fosse o monopartidarismo, para não haver cá confusões. O monopartidarismo é aquele modelo que a União Soviética subscrevia e que pôs como condição para ajudar esses novos territórios tornados independentes. E a segunda condição, não menos importante que a primeira, foi que o modelo económico fosse a economia estatizada, centralizada, planificada, à imagem e semelhança da ex-União Soviética, na altura do ex da União Soviética. E, portanto, estes novos territórios, os líderes dos novos territórios, pensaram: nós estamos a começar, são os que nos oferecem a ajuda, Portugal era melhor não se meter nisso, porque senão era o neocolonialismo, ou podia passar essa ideia do neocolonialismo, portanto, vamos aceitar e vamos por aí. Ora bem, isto trouxe consequências bastante nefastas para estes novos países, do ponto de vista económico, de modo particular. Porque a economia estatizada não é atrativa, não atrai investimento. E, portanto, não atraiu investimento estrangeiro para estes novos territórios, estes novos países.
Porquê? Porque não há um investidor que vá pôr dinheiro num país e que depois a sua empresa, de repente, passe para as mãos do Estado. Porque o Estado entende que o deve fazer, como aliás aconteceu na Venezuela, com o Hugo Chávez, e como ia acontecendo na Argentina com a Sra. Kirchner, que tentou nacionalizar a Repsol, que ia arranjando um incidente grave com a Espanha. E o Hugo Chávez fez isso com empresas de comunicação, não só. Ou seja, portanto, os investidores retraíram-se, porque tiveram receio deste modelo. Bom, não promovendo o financiamento, não promovendo a injeção de capital para o crescimento destes países, estes países foram vivendo com aquilo que ia chegando até da cooperação internacional. Eu, por exemplo, quando estava a estudar a África, e tratei a questão da cooperação internacional, eu estive em São Tomé e Príncipe, que é o país dos países lusófonos que eu conheço melhor. Estive em São Tomé e Príncipe e acompanhei o processo da cooperação internacional e as dificuldades que era para que a economia são-tomense desse o salto quantitativo e qualitativo, que ainda hoje, infelizmente, não está assim muito melhor, não é? Mas a cooperação foi ao encontro, não só a portuguesa, não só a cooperação portuguesa, mas foi ao encontro das principais necessidades da população são-tomense, entre os quais, como falou o Dr. Fernando Silva, muito bem, a educação. A educação era o grande problema que a cooperação queria resolver, porque a formação de quadros é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento de qualquer país. Aliás, uma vez o comandante Pedro Pires, que esteve aqui na nossa universidade, nesse encontro, nessa reunião, estava muito preocupado porque os cabo-verdianos, quando era presidente de Cabo Verde, estavam preocupados porque os cabo-verdianos saíam de Cabo Verde. E alguém disse ao Sr. Presidente, desculpe, mas se o senhor criar condições em Cabo Verde, os cabo-verdianos não saem de Cabo Verde. Não é? E depois, não sei se foi na sequência disso, que apareceu a Universidade Pública em Cabo Verde e a Universidade Privada, onde está também a nossa lusófona, e assim foi uma forma de que o mínimo de cabo-verdianos saia de Cabo Verde, porque é importante que os quadros sejam reforçados. E só se os cabo-verdianos voltarem para lá, ou estiverem lá, esses quadros podem ajudar. A aposta da cooperação internacional foi na educação. E conto um episódio, para não mudar muito tempo, porque há mais pessoas, e vocês ninguém participar com certeza, que eu assisti, em que, através da cooperação internacional, a escola na Avenida 12 de Julho, que é a avenida principal, não tinha janelas, estava sem janelas. Então, através da cooperação internacional, arranjou-se as janelas com aqueles cachimos, aquelas coisas todas bonitinhas, para pôr na escola. No dia a seguir, quando se passa de jipe, os buracos estavam lá na mesma e as janelas não estavam lá. Dando uma volta por São Tomé, isto foi na cidade de São Tomé, dando uma volta por São Tomé, vê-se essas janelas coladas nas casas das pessoas. Literalmente coladas. Porque as janelas das casas das pessoas, algumas eram assim, e as janelas eram grandes, portanto, havia uma parte de vidro que estava encostada ao cimento. Bom, quando se foi questionar as pessoas porquê que aquilo aconteceu, as pessoas diziam que preferiam ter proteção à noite por causa dos bichos, por causa dos assaltos, do que as janelas nas escolas, que as crianças estavam há um tempo e depois não ficaram. Bom, resultado, não houve problemas em relação às pessoas, ninguém tirou as janelas, teve-se mandado mais janelas para a escola, porque realmente as pessoas têm necessidades que às vezes nós não compreendemos, porque achamos que aquilo que para nós é uma necessidade, para aquelas pessoas pode não ser aquela necessidade, pode não ser aquela, pode ser outra. E às vezes as coisas vão parar a sítios que não é aquilo que é a necessidade das pessoas. Pareceu a cooperação internacional que era realmente a escola que precisava das janelas. E de facto não era a escola que precisava das janelas, era a população, as casas das pessoas que precisavam dessas janelas, depois as escolas voltaram para isso. Bom, é com a queda do Muro de Berlim, em 1989, curiosamente, 200 anos depois da Revolução Francesa, onde aquilo que se falou há bocadinho da República, não é? E onde a democracia e onde a cidadania foram os grandes baluartes, não é? Em que as pessoas puderam realmente fazer escolhas e em que se pôde ver que ninguém está acima da lei, a partir da Revolução Francesa. Por isso foi mais, o rei achava que estava acima da lei, não é? A própria que fazia a lei, e a partir daí se provou, ou pelo menos demonstrou,
que ninguém está acima da lei, ainda hoje isso é uma realidade, apesar de às vezes haver imunidades, que se for caso disso pode, através da Comissão de Ética, se retirar, ou então no fim dos mandatos, mas volta-se a dizer que ninguém está continua acima da lei. É evidente que, a partir da queda do Muro de Berlim, dá-se uma transformação. Ou seja, a partir da queda do Muro de Berlim, há uma aposta no multipartidarismo. As tais inspirações marxistas que existiam quer na política, quer na economia, começam a esvanecer. E com a aposta no multipartidarismo, com a aposta na democracia, viva-se a democracia ou não se vive a democracia. Ou seja, ela está lá. Se é vivida ou não, isso é outro caso. Que é um caso importante, claro. Isso é outro caso, mas a democracia está lá. E a partir de 1991, mais ou menos, então as eleições multipartidárias começam a ocorrer e aí começou a gerar mais confiança a nível internacional. Mas, atenção que a comunidade internacional tem 2 pesos e 2 medidas. E olha para as regiões de forma que é mais conveniente. Dar os 2 exemplos, que podia dar 3. Vou dar 2 exemplos, senão vos massacrar muito em me ouvirem. Um exemplo foi, quando foi a invasão de Timor pela Indonésia, foi pedida ajuda aos americanos, e os americanos, a resposta que deram foi: isso fica muito longe. E não foram ajudar os timorenses. Quando cheirou a crude no mar de Timor, os americanos foram os primeiros a oferecer-se para ajudar na exploração do petróleo. E a pergunta é, mas já não fica longe. No caso de São Tomé e Príncipe, que estamos a falar em África, também, aqueles 2 pontinhos no Oceano Atlântico, São Tomé e Príncipe, os americanos não sabem onde é que fica. Eles até confundem que Portugal faz parte da Espanha, portanto, estão a ver, é um bocadinho maior São Tomé e Príncipe, eles não sabem onde é que fica. E acontece que, quando foi esta questão do petróleo, eu fui, aliás, todos de Lisboa à Galp, e falei com a pessoa responsável pelos petróleos, e disse-lhes assim, olha, porquê que a Galp não aproveita? Até porque temos relações, falamos português, temos boas relações com São Tomé e Príncipe, aproveita para também participar na exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe. Resposta do responsável pelos petróleos ali das Torres de Lisboa. O professor sabe, é quando nós íamos para lá, a ESSO americana já lá estava. Os americanos que não sabem onde fica nada, muito menos aqueles 2 pontinhos, com todo o respeito, aqueles 2 pontinhos no Oceano Atlântico, descobriram que daqueles 2 pontinhos podia-se explorar petróleo. E, portanto, a ESSO chegou lá primeiro de Portugal. Isto era um lugar para ir para lá Portugal, porque era a pulga e o elefante, não é? Pronto, em termos de importância na exploração de petróleo. Bom, por outro lado também, eu estou a procurar sintetizar aqui os meus mexer na cadeira, não é? Como disse o professor Paulo Schmidt. Dizer o seguinte, também, já agora, a propósito do Stalin, concordo-se com ele ou não, há uma coisa que temos que dizer, é que o Stalin conseguiu levar a URSS à condição de superpotência. Isso é um mérito que fica no currículo dele. Agora não serve nada, mas não, se for no currículo dele, não é? Pronto. Em relação às religiões e haver rituais diferentes, é verdade, no caso do catolicismo, que é o que eu conheço melhor, eu fui convidado, quando houve a celebração dos 500 anos de Encontro de Culturas ali no Mosteiro de Jerónimos, eu fui convidado para ser o mestre de cerimónias da Conferência Episcopal de Angola, com o Cardeal Alexandre Nascimento, que era quem estava à frente, e a Conferência Episcopal Portuguesa. E eu realmente assisti a que o ritual é diferente, porque há uma determinada altura da missa que eu comecei a ver umas danças que eu não conhecia. Ou seja, transportaram a vivência da missa em África para os mosteiros jerónimos, e eu fiquei assim um bocadinho, sem dar parte fraca, fiquei assim um bocadinho atrapalhado. O cardeal António Ribeiro, que era quem era para tirar aquela altura, apercebeu-se, e então, com o ar discreto que eu tinha, começa a dar dicas. Olha, faz assim, olha, tira agora isto, põe a mita, tira a mita, faz assim, faz assim. Ou seja, discretamente, porque realmente o ritual africano, as missas em África demoram muito tempo, não é? O ritual africano é diferente do ritual que é usado aqui em Portugal e na Europa. E agora, um outro pormenor, eu conheci a São Tomé e Príncipe, que fui à missa, claro,
eu levava sapatos. E de repente estava na Catedral de São Tomé e as crianças que estavam à minha frente desatam-se a rir, a gargalhar, assim. Eu olhava para todo lado e não havia nada que eu pudesse estar. E elas riam. Então, qual era a risada? Elas estavam a ver sapatos. Que ninguém que estava na Catedral, tirando o pato, ninguém que estava na Catedral de São Tomé e Príncipe usava sapatos. A não ser eu, que estava lá, e o padre. Portanto, aqui para eles era uma novidade. A pessoa usar sapatos. Aquilo que nós, enfim, às vezes damos tanta importância para determinados povos e para o povo africano, são coisas, não é? que não têm aquela importância que nós damos, aquele valor que nós damos. Não é? Bom, depois também, aqui mais uma coisita. Estava a dizer que a Constituição de Angola não lê, não é? Não se preocupe. Não se preocupe, porque a nossa Constituição Portuguesa, de 1966, ninguém a lê e até há alguma ciência política. Não é? Não lê. E eu posso ser testemunha disso. Eu dou aulas ao terceiro ano de ciência política, de licenciatura, e eles não sabem mexer na Constituição. E tiveram direito constitucional. O que me preocupa ainda muito mais. Desculpem mais desabafo, mas estava aqui. Agora, em relação ao seu crédito, que o afro-stalinismo, eu não sei se percebi bem essa ideia, e corrijam-me se estiver errado, que está para durar, mais ou menos assim, porque é o melhor modelo, ou se não é o melhor modelo, foi uma coisa parecida, que significa isto, se não anual, eu discordo. Não é o melhor modelo. Então eu percebi mal. Definitivamente não é o melhor modelo, mas é aquele que, para já, é melhor interpretado. É o modo como os africanos, os líderes políticos africanos da África Subsaariana, veem melhor. Porquê? Porque dá-lhes a possibilidade de ter acesso a dinheiros que de outra maneira não teriam. Tem um grupo, uma elite como Stalin, que são a clientela, e portanto esta situação multiplica-se país para país. Por isso, eu não estou a defender isso de forma alguma. Pelo contrário, o que eu vejo é de facto um problema inevitável agora. É um problema. Bom, é que eles, por exemplo, em Angola, o MPLA assumiu-se nos anos 90, não é? Acho que foi em 1990 ou 91. O partido, o MPLA não é mais marxista-leninista. E isto, para o Ocidente, passa como somos democráticos. De facto, o meu argumento neste meu paper, se quiser, é que de facto não é. Ou seja, há ali um tipo de comportamento muito difícil de explicar para nós, ocidentais. E que o afro-stalinismo é alguma coisa que leva o líder a perpetuar-se e a encontrar uma clientela que lhe ajuda a perpetuar-se e, portanto, vai ter que adulterar as eleições e, eventualmente, tentar alterar até a Constituição para se perpetuar no poder. Eu diria, sinceramente, sabe como? Eu respondia. Eu penso que o melhor era fazer de tudo monarquia. E aquela gente aclamava-se como rei e ficava lá. Porque, enfim, você vai à Suazilândia, vai ao Lesoto e você tem isso, né? Porque muitos daqueles políticos, eles não têm qualquer noção do que é o respeito pela Constituição, nem pela sua legitimidade. Há um outro problema associado com isto, que é o problema da falta de cidadania. Que eu não abordei propriamente, mas isto é um grande problema. O afro-stalinismo vai se perpetuar durante bastante tempo por falta de conceitos de cidadania verdadeiros. As pessoas não sabem que têm direitos, só sabem que têm deveres. E acima de tudo, o dever de se calar. O melhor é calar-se, porque senão vão ser prejudicados. Mas chega-se a Moçambique, se você não tiver o cartão da Frelimo,
o cartãozinho vermelho, você não tem trabalho. Sim, sim. Você tem um negócio, quer concorrer, você não concorre com coisa nenhuma. Ou seja, esta é uma realidade. Enfim, eu vivi lá e eu conheço isto. Eu tive situações, por exemplo, um secretário provincial que veio lá discutir comigo porque a filha tinha que passar à força toda. E não veio ele pessoalmente, mandou-me um recado. Não, você vai estar tramado. Eu disse, olha, eu não vou estar tramado. Diga lá, se quiser, põe comigo. Claro que ele mandou depois uma outra pessoa, mas nunca veio falar comigo. Eu disse, olha, eu aqui vou passar a sua filha, sim senhor, se ela passar. Se não, é um problema de consciência. Você é que não sabe que eu sou cidadão. Eu sou cidadão. E, portanto, como cidadão, eu nem sou cidadão daqui, portanto, não vou aceitar que alguém me faça esse tipo de ameaça. Mas isto mostra o tipo de prepotência que existe. E que tem a ver com isto. Portanto, na sua perspectiva, a democracia não é uma realidade, é uma falácia em África. Não, está a ser semeada. Está a ser semeada. Tem um problema que é o subdesenvolvimento, em termos gerais, que vai demorar muito tempo até as pessoas terem consciência, uma consciência política, de facto. Ou seja, consciência de que são cidadãos e que têm direitos políticos. Isto não tem lá. Não tem lá quando a sua tribo foi ameaçada. Quando todas as suas tradições estão a ser dito que aquilo não vale nada, estão a ser transportados para um mundo que é o mundo português, mas que afinal eram os colonos. Ou seja, isto faz uma confusão enorme às pessoas e até as pessoas serem capazes de chegar a um nível de maturidade que possam decidir por si e bater o pé e dizer não queremos mais isto. E nas próximas eleições fazem diferente. E se há algum abuso, vão para as ruas. Há alguns sinais, por exemplo, em Moçambique, há uns anos atrás, as pessoas foram queimar pneus para a rua e foram bater o pé e disse, olha, é interessante, claro que eu não gosto de ver isto, mas é interessante, quer dizer que as pessoas estão a começar a tomar alguma consciência de cidadania. Isso pode ser bom. Isso pode ser bom. Porque as pessoas começam a olhar para um dos deveres de cidadania, que é a participação nas eleições, que é o fomentar a democracia representativa, em que eu elejo este senhor e eu sinto que este senhor me representa. Exatamente. Nos órgãos de decisão política, mas isso é algo que tem que ir paulatinamente, se calhar, consciencializando as pessoas. E por isso eu penso que este conceito, para mim, enfim, eu li com várias pessoas que eu não inventei este termo. É o que melhor define, de acordo com a minha experiência, é o que melhor define a realidade dos políticos que estão no poder em África, neste momento. E que esta situação vai ainda ficar bastante tempo, eu creio que sim. Porque, exatamente por aquilo que já se falou, subdesenvolvimento, portanto, há toda uma série de coisas que têm que acontecer antes das pessoas realmente se assumirem. Mas pode ser prejudicial para a África. Uma razão, por várias razões, mas uma delas é que isso serve de arma de arremesso, como se viu no passado, para que os investimentos em África, para que aquilo que não seja investimentos, e nós sabemos que em política ninguém dá nada a ninguém, não é? É sempre contrapartidas, não é? Ninguém dá nada a ninguém. Veja-se agora o caso dos refugiados que estão com a África neste momento, tem e não tem, mas não tem a ver no sentido que estamos a falar que está a passar nas portas da Grécia, que pronto, quando as coisas falham, então isso vem tudo ao de cima. E portanto, é evidente que isso pode servir de pretexto para que países que têm possibilidades de ajudar e incrementar o crescimento e desenvolvimento, são as realidades diferentes de crescimento e desenvolvimento, em África, possam servir de justificação. Só que isso não acontece como foi no passado. Absolutamente. Como foi desde as independências até à queda do Muro de Berlim. Serviu de justificação. E agora pode servir, vou dar um exemplo. O caso do Ebola, por exemplo. Nós estamos a falar do coronavírus, mas o caso do Ebola em África, a mim chocou-me, enquanto defensor dos direitos humanos, chocou-me que não chocou que aqueles dois americanos tivessem sido curados, não. Ainda bem.
mas como que os americanos tinham preparado já, e quando os americanos vieram da África e continuaram a descobrir José Abrão, foi arranjada a solução para esses dois americanos. E a minha pergunta é assim, e as centenas de africanos que morrem e que morreram porque não tinham dinheiro para comprar aquele medicamento? E deixa-se morrer africanos, pessoas, que nem interessa são africanos, são africanos, deixa-se morrer pessoas porque não têm dinheiro, não é? Eu não tenho nada contra os americanos que se estivessem salvos, pelo contrário, fico contente. Mas como é que a vida humana está dependente de ter ou não ter? O grande problema de toda a questão é o valor da vida humana. É extremamente frágil. É frágil. O que nos leva para outra questão. Neste momento, na África do Sul, diariamente, em média, são 67 pessoas assassinadas. Todos os dias. África do Sul. Estamos a estar de guerra. Nós já andamos a olhar por cima do ombro. A qualquer momento há uma situação que você não imagina. Ou seja, agora multiplique isto por África. Portanto, o valor da vida humana é extremamente... Nós podíamos ficar aqui a mencionar... Pois, e por ficar aqui, vamos avançar a palavra aqui Eu queria dizer outras coisas, mas agora eu vou só... Responde e depois pega no que queria dizer. E já não é a palavra. É preciso complexificar o quadro. Não é só uma questão que os africanos não conhecem a democracia, não sabem. Eu acho que há uma ingerência enorme por parte da comunidade internacional. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos têm uma ingerência política brutal. Por quê? Porque há vontade política também de deixar a África nestas condições. Por quê? Porque são os recursos, são as matérias-primas. Por exemplo, uma coisa que me fazia confusão em Moçambique. Há imensos projetos. Eu trabalhei na cooperação em Moçambique e fui embora. Tive que ir embora. Eu vinha aqui para fazer doutoramento porque não concordava com a retórica e toda uma série. Trabalhei com a ONG, se calhar que não estava a trabalhar muito bem. Mas há uma intervenção brutal por parte das ONGs e há muita, posso dizer, assistencialismo quando as pessoas precisam de trabalhar, simplesmente. Eu acho que era preciso abrir fábricas ou postos de trabalho. Acho que ali ia se alimentar um círculo positivo, porque agora o círculo é vicioso. Eu acho que estas elites, que é agora em Moçambique, em Angola, eu conheço o caso de Moçambique, são alimentadas por uma vontade política internacional que quer que o status quo seja assim, que haja uma camada de população pouco educada, com pouca consciência sobre os próprios direitos. Quando são mortos, porque não vamos esquecer na beira o que está a acontecer quando o MDM surgiu, né, com o David Simando. Eu sei que há valas comuns também na zona perto do Zimbábue, porque as pessoas começaram no momento que a lealdade a Frelimo para, não é? As pessoas, os mortos multiplicam-se, mesmo morrer, não é só a questão de ter medo, é um perigo. Pronto, eu queria só dizer isto, porque é muito complexa a situação africana, no sentido que eu acho que... Eu vou só dizer uma coisa, desculpa, eu sou italiana. E quando ouço falar do Ocidente, eu ia também convidar a pensar não em blocos, tipo, nós ocidentais, eles africanos. Eu prefiro sempre pensar em indivíduos que têm maior consciência e menor consciência. Eu venho de um país que é europeu, mas democracia não sabe também muito bem o que é. Porque tem esta questão de ter uma ligação política para poder ter emprego, por exemplo, no Estado, é muito forte, a Itália é fortíssima. Ou a própria questão da máfia, como é que surge a máfia em Itália? Né? É muito próxima esta questão do chefe, não é? do clientelismo. A máfia é clientelismo puro. É o Estado dentro do Estado. Né? Muitos italianos ainda não têm uma consciência que existe um bem comum e que é preciso trabalhar para um bem comum. Só para dizer que o bloco ocidental não está completamente democratizado em África. Eu acho que agora há toda uma nova geração. Eu agora tenho 40 anos
E quando eu estava em Moçambique, eu tinha, era em volta dos 30 anos que estava lá. Eu tenho uma série de colegas da minha idade que agora têm uma consciência política, bem preparados, não fazem erros, escrevem muito bem, há filósofos, há intelectuais, vamos falar também desta parte, há intelectuais que lutam por ter mais consciência democrática. O problema é que não é espaço, não é? É um espaço muito reduzido para ter liberdade de palavra, assim. Desculpa, eu agora só precisei de falar disso. Na verdade, eu... E agora posso continuar. Está bem. Pronto, eu quero agradecer também pelo convite. Eu trabalhei em Moçambique, eu estava a dizer, entre 2005 e 2006 eu fui a Moçambique a trabalhar na cooperação, mas eu já tinha a minha licenciatura, já tinha trabalhado sobre catolicidade, Igreja Católica e evangelização no Quênia. Eu sou de uma cidade onde há a sede dos missionários da Consolata, que acho que é consulada. Eles evangelizaram muitas zonas do Quênia, sobretudo a zona Kikuyu, assim. Eu fui lá e trabalhei lá e depois decidi ir para Moçambique. E por isso que eu dei uma grande volta e de Moçambique vim para cá. Em Moçambique trabalhei em 2 ONGs, depois fui lá em 2010 para fazer um trabalho sobre, não sei se conhece as igrejas Zione, acho que sim, porque na África do Sul são todo o continente africano. Toda a África Austral são igrejas locais, cristãs. Alguns investigadores já as definem como igrejas independentes africanas, porque elas têm uma origem norte-americana, mas depois elas desenvolveram em contexto sul-africano, depois também em Moçambique, de forma totalmente autónoma. Há uma diferença entre a África do Sul e Moçambique, porque em África do Sul o fenómeno é muito urbano. Antigamente, estou a falar das origens, é muito urbano. Em Moçambique se desenvolve desde mineiros que trabalhavam nas minas sul-africanas. Tem muito desenvolvimento em zonas rurais. Estas igrejas subiram persecuções durante o Estado colonial e a seguir durante a fase mais aguda, vamos dizer assim, do pós-independência. Mas eu agora, a minha reflexão, quando vi o afro-estalinismo, eu logo pensei ao projeto marxista da Frelimo, em Moçambique. É uma coisa que me surgiu, eu trabalhei muito sobre a questão da gestão do universo espiritual por parte dos pastores, dos curandeiros, porque eu também, assim, o que durante o meu trabalho de investigação, o que me dei conta que o cristianismo em Moçambique, as pessoas transitam muito entre uma igreja e outra, sobretudo em relação àquelas que são preocupações que podem ser pontuais. Às vezes podem ser membros oficiais de uma igreja, mas recorrem às igrejas Zione, sobretudo por questões de cura, tratamento de questões espirituais. Portanto, eu depois foquei muito na questão espiritual. Eu que me deu trabalhar sobre o universo espiritual, eu estou a falar sobretudo do sul de Moçambique, eu concentrei num ponto, portanto, o que estou a falar é sobre o sul de Moçambique, porque depois há uma grande diferença entre naquela que é a gestão e também do mundo espiritual, entre o sul, o centro e o norte, mesmo há grandes divergências. Vamos dizer assim, que a parte sul, Xangane, Ronga, mesmo os povos da zona de Inhambane, tem alguma semelhança, vamos dizer, tem muitas semelhanças, são inteligíveis, vamos dizer assim, as práticas também, as próprias linguagens também são inteligíveis uma com as outras. Mais ou menos. Xangane não fala muito as línguas dos outros, mas é mais fácil porque são os dominadores, não é? Mas o Machop, o Bitonga, facilmente depois adquire também. O Xangane, sobretudo, se mora em Maputo. Isto é pelo menos a minha experiência.
Quando estávamos a falar antes eu vou-me ligar à questão desta identidade sempre muito dividida dos indivíduos em Moçambique e pela literatura que também no Quênia foi uma experiência muito parecida. Esta divisão, este interior parte bem, obviamente, do projeto colonial, da dominação colonial, que passa também através da evangelização. Por isso também, sobre a questão do cristianismo, eu tenho algumas coisas também que queria falar consigo, porque acho que, e depois, apesar de haver uma ruptura com a independência, não é? Porque passa-se do regime colonial para o regime marxista-leninista da Frelimo, eu acho que, na verdade, houve muita mais continuidade em termos foram adquiridas, não é? Formas de categorização do ser humano, divisão, categorias foram adquiridas e foram continuadas, foram perpetuadas. Eu falo do homem novo, por exemplo, hoje em dia, quando as pessoas, esta divisão interior surge muito, o que é ser africano hoje? Como é que eu posso fazer as coisas, como é que eu posso manter o equilíbrio espiritual quando os meus antepassados aderiam àquela que foi chamada a tradição? Eu ponho aspas na tradição porque na antropologia, se for a tradição assim, vou ser lixado. Porque a tradição é, de facto, uma categoria ocidental que foi aplicada às práticas e aos cultos africanos. E as pessoas sentem muito esta divisão. Sentem que elas têm que aderir ao cristianismo, ao islã, ou a uma religião monoteísta para ser civilizados e também, de alguma forma, ter legitimidades como cidadãos, mas ao mesmo tempo sempre alguma coisa que prende lá no passado, não é? Porque se os espíritos não foram mal geridos, se esta parte da tradição for mal gerida, também há consequências no tempo presente. Isto é muito forte, isto cria muita insegurança espiritual nas pessoas, é muita divisão. E mesmo durante o regime marxista, houve uma persecução das religiões, dos curandeiros. Os curandeiros E mesmo igrejas foram confiscadas. As igrejas, claro, foram confiscadas. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega, a Assembleia de Deus, por exemplo. Todas, sim, Hoje estão a lidar com problemas em Maputo de edifícios que foram confiscados. Até hoje. Ainda hoje, claro. Este projeto daquilo que era chamado o Homem Novo, que era em primeiro lugar, pensar que o Moçambique fosse como um país único, não é? O português teve que ficar por ser o único elemento de ligação, não é? Comum. E também, como a experiência colonial tornou-se o elemento comum e foi completamente subvalorizada a diferença entre os povos e as tradições, a história, porque também é uma coisa que eu reparei muito. Há um tabu enorme sobre aquele que é o tempo da guerra civil. As pessoas não falam da guerra civil, dificilmente falam, mas eles falam ainda das guerras pré-coloniais, há muita memória sobre as guerras entre os vários reinos, o Zunguni, o Bandão, há muita narrativa sobre as guerras pré-coloniais. Isso, senti que é sempre isto gera também muita insegurança. Este trânsito religioso também divide isso. Talvez para dar um nome a esse tipo de experiência, hoje existe um sincretismo. E o afrostalinismo é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é a tentativa de pegar num modelo e agora contextualizá-lo à sua própria vida. E fazem isso também com o cristianismo. Portanto, o próprio cristianismo é diferente em África.
porque está sincronizado. Qualquer modelo, qualquer denominação cristã está, na prática, muito sincronizada com o que é tradições, ou seja, e que muitas vezes são antagónicos àquilo que é o ensino e o que é a teologia, não é? Mas que lá eles encontram alguma forma de justificar. E, portanto, o afrostalinismo, repare, vamos falar do correlismo português, okay? Que é aquele que nós mais conhecemos. De facto, é um modelo, porque repare, fascistas ou comunistas estão lá atrás do espectro, não é? E, portanto, estão mais próximos. Os modelos são mais ou menos semelhantes. Um mais para a direita, outro mais para a esquerda, ou seja, o tipo de escolha, mas eles estão próximos. E nestes países emergentes, que é o caso de Angola, o caso de Moçambique, por exemplo, não é? O que é que nós temos ali? Temos as pessoas, os líderes políticos, os próprios líderes políticos, vêm de um passado e olharam para um modelo abusivo, controlador, que era o regime do Estado Novo, e que o outro regime tornou-se absolutamente natural, porque era semelhante, mais ou menos semelhante, portanto, de outro tipo. Agora, acima de tudo, o que era importante é que lhes dava oportunidade e que antes não dava. Portanto, esta é a única diferença. E, portanto, eles adotam isto, este modelo. Para mim, o afrostalinismo é o que melhor define a realidade no terreno, neste momento, em termos políticos. Eu tenho muita dificuldade em descrever de outra maneira aquilo que se experimenta lá. Vamos andar, temos uma aula a seguir, e o calendário está a andar, portanto, não, essa era a palavra. Júlia? Não? Não, vamos. Já passámos o nosso tempo, não é? E temos uma aula agora a seguir, que já começou há uns minutos atrás, não é? Agradecer a presença de todos, agradecer a presença ao professor Fernando Caldeira da Silva, para agradecer a presença aqui ao professor Fernando Campos, à Júlia Carvalho e, em primeiro lugar, sendo em último, ao professor Brice Lemos, por esta dinâmica de hoje nos trazer aqui estes ótimos debates e este livro que quem quiser adquirir poderá desenvolver ainda nesta restinha final antes de sairmos da sala. Obrigado a todos.